15. Apocalipse capítulo 15, versos de 1 a 4. Esse é o nosso 37º sermão do livro de Apocalipse. Deus tem nos ajudado a prosseguir, espero que continuemos até o final. Apocalipse 15, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oremos. Senhor nosso Pai, o Senhor abra o nosso coração e os olhos do nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, e que o Senhor aplique para a santificação do seu povo, para a salvação dos perdidos, em nome de Cristo. Amém. Preparação para o juízo final é o título da meditação hoje à noite. Uma pergunta que muitas vezes tem perturbado algumas pessoas, especialmente alguns teólogos, diz respeito à necessidade da ira de Deus. Falar sobre o tema da ira de Deus parece estranho, porque muitas vezes criou-se uma caricatura de Deus de que ele não pode se irar, e que a ira necessariamente é algo errado. Isso não é verdade. O nosso Deus, para ser quem ele é, justo, santo e verdadeiro, ele precisa se irar. A Bíblia diz que é possível ter ira sem pecar. Então a pergunta que muitas vezes alguns fazem é: por que Deus precisa manifestar sua ira sobre os homens? Como pode ser compatível a ira terrível de Deus com a sua bondade e o seu amor? Alguns até dizem: como Deus pode ser um Deus de amor e lançar pecadores no inferno eternamente? O texto que nós lemos traz uma lição importante sobre isso. Esse texto nos ensina que o derramar da ira do Senhor é a maneira plena pela qual ele manifesta-se como o único Deus verdadeiro. O derramar da ira terrível do Senhor sobre o mundo é a maneira pela qual o Senhor manifesta plenamente que ele é o único Deus verdadeiro. A ira manifesta de Deus é essencial para justificar a natureza de Deus das Escrituras. Por desconhecerem a realidade conforme é expresso nas Escrituras, as pessoas não conseguem ter uma concepção correta nem do presente e muito menos do futuro. Quando pensam, por exemplo, em termos de futuro, o que as pessoas temem mais? Muitos temem os problemas do meio ambiente, aquecimento global, os perigos do terrorismo. Muitos ficam com medo da criminalidade que está aumentando, outros ficam com medo dos problemas econômicos, outros ficam com medo do declínio dos valores morais do nosso futuro. Mas esses não são os maiores motivos de temor.
quanto ao futuro. O que realmente deveria nos assustar quanto ao futuro é a ira que Deus vai derramar esse dia. Esse deve ser o principal motivo de temor de todos nós. O dia do julgamento de Deus é uma realidade presente no horizonte deste mundo. Por não conhecerem a palavra de Deus, as pessoas não temem o que devia temer. Jesus disse a quem nós devemos temer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Às vezes nós tememos muito, por exemplo, as doenças, as epidemias, os problemas físicos. As doenças, as epidemias, os problemas físicos matam o corpo, mas não podem matar a alma. O terrorismo mata o corpo, mas não mata a alma. Os problemas do meio ambiente podem matar o corpo, mas não matam a alma. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A esse nós devemos realmente temer. O profeta Isaías descreve o futuro juízo de Deus de uma maneira contundente, muito forte. Ele diz: uivai, perto está o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso com assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá. A lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a arrogância, a soberba dos violentos. Isaías 3, 6 a 11. A preparação para a última fase do castigo de Deus sobre a terra, antes da aparição gloriosa do Senhor, é introduzida pelo primeiro verso do capítulo 15, que nós lemos há pouco, que diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos. Com estes se consumou a cólera de Deus. Aqui estamos chegando ao ponto importante no livro de Apocalipse. Deus tem mostrado o seu juízo ao longo de toda a tribulação, mas agora a sua ira chega à plenitude ou maturidade, como vemos na palavra últimos. Ele diz: 7 anjos, tendo os 7 últimos, não terão outros depois desse. Este é o último conjunto de pragas que o Senhor vai enviar para o mundo. Está descrito no capítulo 16. Isso indica que os selos e as trombetas que nós vimos anteriormente, que foram os antecedentes da ira de Deus, agora se completam com a chegada dessas 7 últimas pragas ou flagelos. A expressão vi no céu, outro sinal grande e admirável, novamente chama a atenção para algo que impressiona os olhos do profeta João. João viu 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos. E ele diz: com estes flagelos se consuma, termina a ira de Deus. Ou seja, terminado a sequência de 7 flagelos, nós estamos chegando na parte final da história. E logo o Senhor fará os seus últimos preparativos e virá em glória para reinar neste mundo. A palavra flagelos nesse verso pode ser traduzida como golpe ou ferida. Lembra as pragas do Egito, flagelos que o Senhor trouxe sobre Faraó e o seu povo. Essas pragas são ações extremas que o Senhor usa depois de várias tentativas de fazer o coração dos homens submeterem a sua palavra.
Foi assim com o faraó. O Senhor avisou através de Moisés: eu quero que você liberte o meu povo. Esse povo não pertence a você. Eles são meus servos, é o meu povo, descendentes dos meus escolhidos, Abraão, Isaque e Jacó. Então deixe o meu povo ir. Faraó simplesmente não quis obedecer a Deus. Lembra? Logo no início do encontro com Moisés, Faraó se levanta com arrogância e soberba e diz: não sei quem é Deus e nem deixarei ir o povo. Eu sou o dono dessa terra. Eu decido o que faço com esses escravos e vocês saiam da minha presença. E o Senhor avisa para Moisés: não se preocupe, eu tenho a maneira de fazer Faraó se curvar. E começaram as pragas. Primeira, segunda, terceira. Faraó sempre endurecendo o coração. Mas o Senhor, por meio dos flagelos, ao mesmo tempo em que Ele mostra o seu poder, Ele mostra também a sua misericórdia. Ele está dando chance a Faraó de reconhecer: Ele é Deus, eu sou pó de cinza, eu não sou o rei das nações, eu tenho que me curvar diante desse Deus verdadeiro. Faraó não fez isso, e o Senhor foi aumentando a temperatura, até que chega a 10ª praga, quando o Senhor mata todos os primogênitos, inclusive o herdeiro do trono do Egito. Faraó teve que dobrar-se, mesmo sem querer, porque Deus é soberano sobre tudo. Esse ponto culminante da fúria divina já foi antecipado em Apocalipse. Aqui, os 7 flagelos, que não veremos agora, mas esses 7 flagelos são a culminação do grande dia da ira do Senhor. É o terceiro ai. Lembra no capítulo 11, uma águia passou voando no céu, dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. 2 desses ais já se cumpriram. Os flagelos seria o terceiro ai que foi anunciado por aquela águia. O tempo da destruição, conforme Apocalipse 11, 18. Esses flagelos são o vinho da ira da cólera de Deus sem mistura, ou poderiam também ser chamados a grande colheita da terra e o pisar do lagar da ira de Deus. Em 16, 19 e 15, João fala da furiosa ira do Senhor. É o que nós temos aqui. A pergunta que quero responder é: por que o derramar da ira do Senhor manifesta que Ele é o único Deus verdadeiro? Por que esse derramar da ira é uma indicação de que Deus é o único Deus verdadeiro? Por 2 motivos. Primeiro, porque o derramar da ira divina manifesta a vitória soberana do Senhor sobre tudo e sobre todos. E em segundo lugar, porque ao derramar a sua ira, Deus está manifestando o seu caráter único e santo perante todas as pessoas. Então a ira de Deus derramada sobre a terra é o meio pelo qual o Senhor se apresenta como o único Deus verdadeiro. Vejamos esses 2 motivos. Primeiro, verso 2, nós temos a manifestação da vitória de Deus por meio da sua ira. Leamos o verso 2 novamente. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aqui nós temos um mar de vidro. O que seria esse mar de vidro? Com certeza, João está descrevendo o trono de Deus, o lugar onde a glória de Deus reside, como nós já vimos anteriormente no capítulo 4. João não está vendo o oceano mesmo. Esse mar de vidro não é uma descrição do oceano. Por quê? Porque em Apocalipse 21:1 diz que o mar já não existe. Não sei porquê, mas a Bíblia diz que no novo céu, na nova terra, o mar não vai existir. João está vendo um brilho cintilante e cristalino, como de um mar calmo sob a luz do sol. Ele não está vendo o mar, mas algo como o mar, um mar de
vidro, cristalino e brilhante. Essa é a descrição do trono de Deus. E ela aparece em outras partes da Bíblia. Moisés, quando viu a aparição da glória de Deus, viu também essa semelhança de cristal brilhante. Ezequiel, no capítulo 1, igualmente. Então podemos dizer que João está novamente contemplando o trono de Deus. Por que esse mar de vidro está mesclado com fogo? A mescla com fogo mostra que a glória de Deus não é incompatível com o seu juízo. Por quê? Porque na Bíblia, fogo está geralmente associado ao juízo de Deus. Lembra? Pregação de João Batista, logo no início, ele disse: a sua pá ele tem a mão, ajuntará o trigo no celeiro, e a palha ele queimará em fogo inextinguível. Fogo na Escritura geralmente está associado com a ação do juízo de Deus, com a ira de Deus sendo derramada sobre os pecadores. Por isso é muito estranho que alguns irmãos, ou digo irmãos, às vezes peçam fogo, orem pedindo fogo, clamando que Deus mande fogo, fogo, fogo. Eu preferia nós chamar o nome deles e sair de perto, porque pedir fogo é pedir o juízo de Deus. Eu sei que eles fazem meio na inocência, mas deviam se informar melhor antes de orar pedindo o juízo de Deus. Falando aos que vivem deliberadamente em pecado, o autor aos Hebreus diz: para aqueles que constantemente se rebelam contra o Senhor, ele diz: não há esperança para esses, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. É assim que a Bíblia descreve a ira de Deus. O nosso verso diz: vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, falando do juízo de Deus. E nesse mar de vidro com fogo, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. O que significa isso? Quem são esses vencedores da besta, que aliás estão com harpas nas mãos, louvando a Deus, cantando ao Senhor? Que grupo é esse interessante que João percebe? Esses são os redimidos, que foram martirizados durante a tribulação, que aparecem em alguns pontos de Apocalipse. Lembra no capítulo 6? Aparece a alma dos que foram mortos clamando, dizendo: até quando, soberano Senhor, não julgas, nem vingas o sangue daqueles que estão sobre o nosso sangue, dos que estão sobre a terra? É aqueles que morreram por amor a Cristo. Vai haver pessoas recebendo a Cristo como Senhor após o arrebatamento da igreja. Ficarão Bíblias aqui, ficarão aqueles que ouviram o testemunho do Senhor. Eu creio que no momento do arrebatamento, muitos cairão em si, embora já seja tarde. Então vai haver sim, além disso, vai haver muita pregação do Evangelho. Vai haver as duas testemunhas, lembra o capítulo 11, aqueles dois homens que pregarão o Evangelho. Vai haver 144 mil missionários pregando o Evangelho. Vai ter um anjo pregando o Evangelho eterno no céu. Vai ter muita pregação. Vai ter muita gente aceitando a Cristo. Mas vai ter muita gente morrendo por aceitar Cristo. Vai ser um período de reavivamento espiritual e de sacrifício espiritual ao mesmo tempo. Esses que serão sacrificados, esses mártires, são esses que aqui estão diante desse mar de vidro com fogo. Foram mortos por sua fé, mas a sua própria morte é uma forma de manifestar sua vitória sobre Satanás. Maravilhoso, irmãos, que Apocalipse ensina que o povo de Deus nunca perde, porque Deus nunca é derrotado. Não é que existe eternamente uma briga entre o bem e o mal, e ora um está vencendo, ora o outro está vencendo. Não existe esse dualismo eterno. Existe o Deus eterno. O mal foi uma deturpação do bem, começado nas hostes angelicais, por um anjo que se rebelou, mas o mal será extirpado completamente da criação de Deus.
Deus não criou esse mundo para ser contaminado perpetuamente pelo mal. O Senhor vai purificar esse mundo com fogo, vai trazer um novo céu e nova terra, vai fazer descer a nova Jerusalém, a capital desse estado eterno. O Senhor vai trazer essa nova realidade? Sim. E o povo de Deus nunca perde. O mal nunca vencerá, porque Deus é bom e a vitória é do Senhor e do povo de Deus. Mas os servos de Deus estão morrendo. Mesmo na tribulação, muitos estão perdendo as suas vidas por amor a Cristo. Isso não significa que Satanás está vencendo? Não! A morte dos salvos é mais uma derrota para o diabo. Veja o capítulo 12 de Apocalipse, verso 10, diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, veja isso, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O Senhor vai permitir que o diabo mate alguns dos seus filhos, mas ao matar esses homens, mulheres que amam a Deus, que vão dar a sua vida sem negar o nome de Cristo, a serpente está sendo derrotada. É perda para ele. Ele não está conseguindo, de fato, o que o diabo quer. Não é tanto tirar a vida do servo de Deus. Ele quer que eles neguem a fé. E eles não negam a fé. A morte desses mártires fiéis é mais um golpe para a serpente e para o seu filho. Apocalipse enfatiza essa tremenda verdade de que o povo de Deus será sempre vencedor. É bom saber disso, né, irmãos? É maravilhoso saber disso. Temos as nossas lutas, angústias, barreiras, mas no final Deus nos dará a vitória. O mal não terá a última palavra na nossa história. Mesmo que a vitória do povo de Deus seja selada com o seu próprio sangue, esse povo será vencido. Ao mesmo tempo, Apocalipse mostra que Satanás e os seus agentes podem até ter vitórias temporárias, conforme Deus permite, mas no final, a vitória plena, completa e absoluta será nossa. Para vencer a besta, sua imagem e a marca do seu nome, veja que João descreve bem. Ele diz: esses são os vencedores da besta, da sua imagem e da marca do seu nome. A besta descrevendo o anticristo. A imagem, nós já vimos que vai ser feita uma imagem do anticristo, uma estátua, e todos serão obrigados a adorar a essa imagem. E também vimos já que o anticristo tem um selo, tem uma marca 666, que vai ser imposta sobre todos os habitantes da terra, e ninguém vai comprar ou vender se não tiver essa marca. Isso tornará a vida dos filhos de Deus, do servo de Deus, muito difícil. Mas aqui o texto está dizendo que esse grupo é um grupo que venceu a besta, a sua imagem e a marca do seu nome. Os crentes da tribulação tiveram que enfrentar grandes lutas, precisaram resistir a tudo, principalmente ao apelo dos sinais e prodígios realizados pelo falso profeta. Tiveram que manter a sua fé firme no Senhor, mesmo diante de um fato miraculoso e incrível, que é a estátua do anticristo falando, pronunciando palavras como se fosse vivo. Capítulo 13, verso 13 diz, a partir do verso 11, falando aqui do falso profeta, que será um líder espiritual nesse tempo, diz: vi ainda outra besta. Lembra a palavra besta aqui da ideia de fera, a ideia de um animal não domado, perigoso. Então descreve a ferocidade, a maldade desses homens, tanto o anticristo quanto o falso profeta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão.
exercendo toda a autoridade da primeira besta, o anticristo, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O anticristo vai sofrer uma ferida mortal e milagrosamente vai ser curado. E as pessoas vão ficar admiradas vendo a cura desse homem. Verso 13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos habitantes, aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Imagine isso, que milagre grande, poderoso, que coisa impressionante. Uma imagem que vai ter fôlego de vida, que vai realizar sinais e prodígios, que vai comunicar e que vai poder matar os que não adoram a ela. Imagine aqueles que não conhecem a Deus, impressionados e dizendo: só pode ser o poder de Deus que está fazendo isso. Olha os milagres, ele foi curado, não tinha possibilidade de vida, foi curado milagrosamente. A estátua dele está falando: só pode ser Deus essa pessoa. Não é, é Satanás agindo, enganando e arrastando o mundo com seus sinais e prodígios. O fato da gente ter contato, observar coisas sobrenaturais, inexplicáveis, fisicamente, materialmente, não significa que é o dedo de Deus que está ali. Às vezes o dedo de Satanás está agindo, ele pode até fazer descer fogo do céu. Ele pode transformar os seus ministros em ministros de justiça. Ele pode, embora seja dragão, ele pode falar com o poder. Então não podemos esquecer que o diabo é o rei do engano, do disfarce e da mentira. Que ele pode fazer coisas grandiosas e inexplicáveis. E se nós não estivermos apegados à verdade para julgar esses sinais, poderemos muito bem ser enganados. Mas esses em Apocalipse 15, eles são vencedores de tudo isso. Eles vencem o número da besta, significa que eles não aceitam a sua marca, preferindo passar pela privação de não poder comprar nem vender. No final do verso diz que esse grupo tem harpas de Deus. Harpas em Apocalipse está sempre associado com louvor a Deus. Vimos isso no capítulo 5, também no capítulo 14. Esses salmos estão louvando a Deus diante do trono do Senhor. E por que eles estão louvando a Deus? Por um motivo simples. No capítulo 6 eles oraram ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando não vindas o nosso sangue? E agora, com os flagelos, eles estão vendo a oração plenamente respondida. O Senhor já vinha respondendo, mas agora a resposta à oração vem completa. Eles estão louvando ao Senhor, porque a vingança de Deus finalmente chegou sobre aqueles que nos haviam maltratado. A Bíblia é muito clara em nos ensinar que devemos esperar em Deus para vermos a sua justiça feita em nosso favor. O nosso Deus não é o Deus que está longe e que não percebe a injustiça e o maltrato que muitas vezes temos que suportar por amor a Cristo. Deus percebe. Ele é juiz. Lembra? Abraão fez uma pergunta interessante quando estava falando com o Senhor antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão perguntou: não fará justiça o juiz de toda a terra? A resposta é sim, ele fará justiça. Mas em Lucas 18, o Senhor, contando a parábola do juiz iníquo, ele termina dizendo: sim, o Senhor depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós precisamos crer na justiça do Senhor. Às vezes temos uma mente tão secularizada, tão mundana, que quando estamos sendo perseguidos, e acontece muitas vezes, a
Bíblia fala muito disso, que nós seremos perseguidos, injustiçados, acusados falsamente, por amor a Cristo. Muitas vezes a nossa ideia é: se eu tivesse um bom advogado, se eu tivesse alguém para defender a minha causa, quem sabe eu iria me livrar da justiça. Como eu não tenho ninguém para fazer isso por mim, eu vou entregar a Deus. Como quem diz assim, isso é desistir da causa e é simplesmente dizer: nada vai acontecer. Quando as pessoas dizem entrega a Deus, é quase dizendo: deixa para lá, é causa perdida. Não é não, meus irmãos, não é causa perdida. O justo juiz de toda a terra não deixará a causa do seu povo como causa perdida. Isso não combina com o caráter. A seu tempo ele vai julgar, ele vai vindicar a justiça, ele não deixará que o mal prevaleça. Entregar a Deus não é uma causa perdida, é entregar nas mãos do reto juiz, aquele que julga retamente. A Bíblia é muito clara em ensinar que Deus cuida de nós. Deus exerce a justiça em nosso favor. Deus nos ama com um amor incrível que nós nunca experimentamos, nunca vamos poder descrever. O Senhor Jesus diz assim: qualquer que quiser tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, veja isso, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Quanto Deus ama os seus filhos. Jesus está dizendo: é melhor morrer com uma pedra no pescoço do lado do mar do que tocar no filho meu, porque eu zelo por esse povo como quem zela pela menina dos seus olhos. É assim que o profeta Zacarias descreve. Por isso o apóstolo Paulo diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai-lhe da ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus vai retribuir. Em Mateus 25 temos um texto que fala do amor de Deus pelo seu povo, inclusive na época da tribulação, diz: e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então eles responderão: o Senhor responderá da seguinte forma: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. O Senhor está tão identificado com o seu povo, que quando alguém fere um dos seus filhos, está ferindo o próprio Deus. Lembra Paulo no caminho de Damasco, quando a luz do céu brilhou e o Senhor Jesus aparece a Paulo e fala poderosamente? As palavras do Senhor para Paulo são incríveis. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo a Jesus, Jesus já estava em glória. Saulo estava perseguindo a Jesus porque estava perseguindo a igreja de Jesus. E quem toca no Filho de Jesus, toca no próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Nosso Deus é justo, Ele há de fazer justiça. Descansemos nesse fato. Não fiquemos angustiados porque aparentemente foi roubada a nossa justiça. Um dia no tribunal do Senhor toda a justiça será esclarecida. E o Senhor vai manifestar a sua retidão. Quando falamos sobre sofrimento, temos aqui um grupo que sofreu por amor a Cristo. É importante lembrar que a Bíblia nos ajuda a pensar sobre o sofrimento de uma maneira equilibrada. Às vezes o peso da dor é tão grande que nós não conseguimos sequer nos dirigir a Deus em palavras. O salmista nos ajuda a entender um pouco do dilema do sofrimento dos justos. Queria ler um pouco com vocês o Salmo 94, que é um salmo
incrível, onde mostra o servo de Deus apelando ao justo juiz, sofrendo horrivelmente, meio desesperado, mas o Senhor entende o desespero do seu servo. Salmo 94, veja, salmo impressionante. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. O salmista está mais ou menos dizendo: Senhor, tu és o Deus das vinganças, mas o Senhor não está vingando, o Senhor não está agindo. Senhor, por favor, faça alguma coisa. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor? Os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem inquiedades, falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem: o Senhor não vê, nem disso faz caso, Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações, não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Muito impressionante esse salmo, porque ele nos mostra o servo de Deus em profunda aflição, quase sem conseguir falar, desesperado, dizendo: Senhor, por favor, o Senhor diz que é o Deus da vingança, mas os perversos estão prevalecendo, Senhor. Onde é que está a sua vingança? Não estou vendo isso. O Senhor não está vendo. Eles estão esmagando a tua herança, eles matam a viúva, eles fazem, acontece, e ainda zombam do Senhor, dizendo: Deus não está vendo, isso não vai acontecer comigo. Se Ele é o juiz de toda a terra, por que Ele não já julgou? O salmista, o Senhor entende o desespero do seu servo. Eu acho maravilhoso os salmos por causa dessa autenticidade. Eu acho maravilhoso a misericórdia do Senhor, de ouvir dos seus servos, às vezes, palavras até meio sem sentido, quase em tom de acusação, mas não é de acusação, é de desespero, dizendo: Senhor, por favor, o Senhor prometeu, mas eu não estou vendo ainda. É aquela alma desesperada, angustiada, querendo ver a justiça de Deus, que ainda não chega. O próprio salmo, a maneira como os salmos são escritos, nos ajuda a entender o agir de Deus. A maneira como o salmista descreve o seu clamor, e depois como ele reflete no final do salmo, mostra que depois de um momento de profunda angústia, Deus vem em socorro do seu servo. Verso 21 diz: ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente, mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo de quem me agrada. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Devemos confiar nisso, irmãos. Apocalipse mostra claramente. O homem não prevalece pela força. Não há homem que seja grande e não tenha que enfrentar a morte um dia. Maior que qualquer pessoa que nós conhecemos foi um grande Nabucodonosor, riquíssimo, dono de um grande império, que levantava-se diante dos muros da Babilônia e dizia: esse é o grande império da Babilônia que eu construí. Homem soberbo e extremo, homem que podia dizer e acontecia, homem que não reconhecia a autoridade porque o poder estava sobre ele. Enquanto ele estava naquela soberba, veio a voz do Senhor dizendo: você vai comer capim até que você reconheça que os céus governem. E o grande, poderoso Nabucodonosor se formou como um animal colocado lá no quintal em casa, no palácio,
crescendo os pelos, as unhas, um bicho-papão, um bicho estranho demais, escondido no meio do capim, até que o Senhor traz de volta o senso na boca do seu Pai e diz: agora eu exalto o louvo, Deus do céu, sempre do céu do terra. Deus é grande, os homens são pó e cinza. Lembremos. Apocalipse 15, 2. Vemos que Deus derrama sua ira sobre o mundo a fim de manifestar a sua vitória final. E nos versos 3 e 4 mostram que pelo derramar da ira de Deus temos a manifestação do seu caráter. Verso 3 diz: e entoavam, esse grupo tinha harpas, estavam louvando o Senhor, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, Cristo. Aqui nós temos a bênção de conhecer o conteúdo desse cântico celestial. João não somente fala que eles estavam com harpas, imagina, deve ser uma cena maravilhosa, vai ser maravilhoso ver esses servos do Senhor louvando a Deus com essas harpas, esses instrumentos harmoniosos. Mas João não somente diz que eles estão louvando, João dá o conteúdo do canto deles. Nos ajuda e nesse canto nós conseguimos entender o motivo da assustadora ira de Deus derramada sobre o mundo. Pelas palavras do cântico, nós descobrimos 4 aspectos do caráter do Senhor que justificam a sua ira derramada sobre a terra. Nesse cântico, os mártires estão exaltando o poder, a justiça, a soberania e a santidade de Deus. E porque Deus é poderoso, é justo, é soberano e santo, Ele precisa agir. E os mártires estão vendo o caráter de Deus, a santidade de Deus operando. Eles veem a ira do Senhor derramada e eles dizem: Senhor, quão grandes são as tuas obras, Senhor. Quem não vai temer a ti? Porque só tu és santo. Grandes, maravilhosas são as obras do Senhor. Eles destacam o caráter de Deus. Primeiro, exaltando o poder de Deus. O texto diz: entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Interessante falar do cântico de Moisés. A Bíblia diz que Moisés compôs vários cânticos, até salmos, Salmo 90, belíssimo salmo, o salmo de Moisés. Moisés compôs o cântico em Êxodo 15, quando o povo se livrou do Mar Vermelho, quando todo o exército de Faraó foi destruído. Em Deuteronômio diz que Moisés pediu para os anciãos ensinarem os cantos que ele havia composto para as futuras gerações. Aqui nós podemos ver um pouco o caráter judaico desse grupo de mártires da tribulação. Eles estão entoando o canto de Moisés, e o contexto desse canto provavelmente vem de Êxodo 15, quando Moisés louvou ao Senhor pela libertação do Mar Vermelho. Em adição, o cântico também é dito que pertence ao Cordeiro. Os remidos estão cantando o cântico do Cordeiro, lembrando o seu Redentor eterno. Há uma relação bem grande entre Moisés e Cristo. Moisés foi o grande libertador de Israel, livrando o povo da escravidão do Egito. Mas o grande libertador mesmo é Jesus Cristo, que com seu sangue nos livrou do império das trevas. Ele sim é o nosso grande libertador eterno. Então os dois, lembrando a libertação: Moisés, o livramento do Egito; Cristo, o livramento da condenação eterna. O cântico do Cordeiro já apareceu no capítulo 5, versos 8 a 14, nós temos aquele cântico. Aqui, nós não temos as palavras de Êxodo 15 ou de Apocalipse 5, mas o mesmo tema desses cânticos se repete. Primeiro, exaltam o poder de Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Lembra, o êxtase é como se esses estivessem aqui observando o agir de Deus, a terrível ira de Deus sendo derramada, e eles estão dizendo: Senhor, grandes e admiráveis são as tuas obras. Nós sabíamos que o Senhor é grande, mas não sabíamos quão grande é o Senhor. Eles estão extasiados
contemplando a maravilhosa obra do Senhor, a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo. Só o Deus poderoso poderia fazer aquilo. O mundo inteiro abarrado debaixo da sua justiça. Grandes, admiráveis são as tuas obras. Você não lembra? Salmo 139, o salmista diz: as tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito. A admiração do servo de Deus diante do poder do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso. É por causa da onipotência do Senhor que Ele realiza o juízo sobre a terra. Todo-Poderoso é o mesmo que Altíssimo. Foi com esse nome, Deus Altíssimo, que Deus se apresentou a Abraão. Lá no início da história. E aqui no final, Ele continua sendo Deus Altíssimo. Deus fiel. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse cântico exalta também a justiça e a soberania de Deus, como diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os salmos entendem que a justiça de Deus demanda o seu juízo. Se Deus não aplicasse a sua justiça, o mal teria a palavra final. Toda a terrível ira do Senhor derramada sobre a terra não é nada mais nem nada menos do que a vindicação da sua justiça santa. Aqui fica claro que Deus é Senhor sobre as nações. Como eu tenho escrito e falado aos irmãos, a minha convicção é que a manifestação da soberania de Deus sobre as nações foi vista no Brasil recentemente, está sendo vista todos os dias. Às vezes nós não conseguimos entender bem a cena grandiosa que está perto de nós. Quem está vivendo a história não consegue fazer a história. Só depois que o tempo passa, que você para, olha, puxa vida, que coisa incrível foi aquilo que aconteceu. Os irmãos, o que aconteceu no Brasil essa semana, o que tem acontecido nesses dias, já nós podemos parar e dizer: que coisa incrível nós vimos acontecer. Era impossível que o Brasil passasse por todas as mudanças políticas e estruturais que está passando em tão pouco tempo. É simplesmente incrível. Como eu escrevi aí no semeador, o Brasil viu na semana passada o impossível acontecer. E para nós que somos servos de Deus e conhecemos a Escritura e sabemos que Deus é o Rei das nações e o dono do Brasil, nós podemos dizer: a mão do Senhor mudou a história do Brasil. Completamente. Não tem outra explicação. Só Deus podia ter feito o que nós vimos acontecer. Entenda bem, não estou defendendo partido, nem gosto do tempo, eu treino, não tem nada a ver com isso. Eu estou analisando o fato em si, a mudança incrível, como o Senhor conseguiu destruir um projeto que havia se apoderado completamente do país, tomando conta de todas as coisas, e a gente olhava para um lado para o outro e dizia: quem é que vai fazer frente a isso? Não tem mais esperança. O Brasil não tem saída. Esse projeto se estabeleceu e não tem mais quem destruir. Foi essa sensação que nós tivemos na última eleição, não foi? O irmão ficou doente, passou semanas de cama, porque perdeu a eleição. Deus tinha um plano muito maior. O Senhor é o Rei das nações. E Deus está mostrando isso hoje na história do Brasil. Depois de algum tempo, vocês vejam se não é exatamente, os historiadores vão dizer o que eu estou dizendo, eu vou cobrar os direitos autorais. Exaltação da justiça de Deus, exaltação da santidade de Deus. O texto diz, verso 4: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. A santidade de Deus exige o seu juízo sobre toda a iniquidade. Esse é o tema de Apocalipse, é o tema de toda a Bíblia. Deus é santo. Alguns perguntam: como é possível Deus agir com tanta ira?
Como é que Deus pode lançar o pecador no fogo eterno do inferno se ele não se arrepender? Como é que um Deus bom pode manifestar tanta severidade? A resposta é simples: a santidade de Deus. A santidade de Deus demanda que ele faça assim. Os salvos estão admirados da santidade de Deus, convencidos de que essa santidade é que desperta o nosso temor ao Senhor. Foi assim com Isaías. Ao ver a santidade de Deus manifestada no templo, o profeta caiu, entrou em pânico. Sobre ele veio um incrível temor do Senhor, ao ponto de achar que seria morto. Quando contemplamos a santidade de Deus, ficamos admirados. Como é que alguém não adora o Senhor? Como é que alguém conhece um Deus tão santo e resiste a adorá-lo? Só não adora a Deus quem não conhece a santidade de Deus. Quando entendemos a santidade do Senhor, a nossa admiração será não porque Deus derrama a sua ira, mas porque Ele espera tanto tempo para trazer isso. Quando conhecemos o Deus Santo, nós vamos entender melhor o seu juízo. Meus irmãos, aqui nós temos, uma vez mais, um grande contraste entre o mundo e o povo de Deus. Esse exato momento da história, escrito em Apocalipse 15, futuro, enquanto o mundo vai estar se preparando para a destruição e a ira de Deus, os servos de Deus estão louvando com harpas. O mundo está se preparando para receber o terror de Deus. O povo do Senhor está feliz, recebendo a libertação do Senhor. A pergunta dos mártires desse texto é própria para a nossa conclusão. A pergunta é: ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Como é que alguém percebe o juízo de Deus? Como é que alguém percebe a ira do Senhor? Como é que alguém percebe a santidade de Deus e não teme ao Senhor? Essa pergunta é mais uma forma do Senhor nos chamar a sensatez. Se Deus é quem Ele diz ser, se o seu juízo virá e será terrível, se não temos como fugir de estar um dia diante do trono do Senhor, se todo joelho, inclusive o nosso, vai se dobrar diante do Rei Eterno e daremos conta até das nossas palavras, por que não tememos ao Senhor? Por que não amamos ao Senhor? Por que agimos de maneira tão insensata, se é certo que o nosso pecado vai nos achar? Por que não resolvemos de uma vez por todas viver para a glória do Deus Santo e Eterno, para o seu inteiro, ó Rei das Nações? Quem não temerá? Quem não glorificará o teu santo nome? Lembremos a lição do texto. O derramar da ira do Senhor é a maneira pela qual o Senhor manifesta-se como o único Deus verdadeiro. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você vai esperar ser atingido pela ira de Deus para poder temer e amar o Senhor? Vai esperar até que a ira do Senhor lhe pegue, e aí você vai acordar para adorar o Deus Criador dos céus e da terra? Não espere, é tarde demais. Não espere ser acordado pela ira de Deus. Seja acordado pelo amor de Deus. Seja sensível à misericórdia do Senhor, que está lhe dando uma oportunidade como essa. Mas não fique aí pensando, não, depois, quem sabe, pode ser a ira de Deus que vai ter que lhe pegar. E pode ser que não tem jeito mais retorno. Lembremos disso. Por que esperar a ira do Senhor, se Ele nos oferece o seu amor hoje? Lembremos disso. Pergunta que Paulo faz aos Coríntios é: provocaremos zelos no Senhor?
Somos acaso mais fortes do que Ele? Não somos. Não somos. Vamos então brincar com Deus? Vamos zombar o seu santo nome? Vamos envergonhar o santo nome de Cristo, profanar o sangue que foi derramado para a nossa santificação? Zombar a misericórdia de Deus? Até quando? Não tem ninguém esse mundo que tenha zombado do Senhor, que tenha conseguido sucesso. Não existe isso. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Queria pedir que todos curvassem as suas cabeças um instante, orando ao Senhor. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Deus Santo. Faça para você mesmo a pergunta desse povo. Ó Rei das nações, quem não glorificará, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Quando você está orando assim, confesse os seus pecados, abra o seu coração e sua alma perante Deus. Primeiro, agradeça a Deus porque Ele tem nos sustentado até aqui. Porque Deus não tem nos tratado como nossos pecados merecem. Se Ele tivesse nos dado o que nós merecemos, nós não estaríamos aqui. Então, em primeiro lugar, na sua alma, dê glória ao Senhor. Senhor, muito obrigado, que o Senhor não tem dado a mim o que eu mereço. Agradeça a Deus. Adore o Senhor. Confesse os seus pecados a Ele. Comprometa-se em abandonar o pecado da sua vida e trilhar o caminho de santidade, independente do preço que for necessário. Entregue-se ao Senhor completamente. Deus está querendo nos acordar pelo seu amor. Não espere a ira do Senhor chegar. Não espere. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus. Dá oportunidade para aqueles que estão conosco, porventura ao dedo de nós, ainda não têm entregue a sua vida completamente ao Senhor Jesus Cristo, confessando a Ele os seus pecados e recebendo o sacrifício do seu sangue como pagamento dos seus pecados. Eu gostaria hoje de tomar essa decisão diante de Deus. Esse é o momento que você pode muito bem tomar essa decisão e nos dar o prazer de saber. Alguém de nós que ainda não tem entregue a sua vida a Cristo como Senhor Salvador, gostaria hoje de declarar para a igreja que eu estou hoje entregando-me a Cristo completamente. Eu sei que nós pensamos, sempre pensamos naqueles que não frequentam a igreja, não estão no nosso meio, não estão ouvindo o Evangelho, mas honestamente eu me preocupo muito mais com os que estão no nosso meio. Estão ouvindo o Evangelho completamente, constantemente. Estão constantemente virando as costas do Senhor. Aparentemente, lógico. Estamos juntos, somos a igreja de Deus. Será que somos mesmo? Será que somos mesmo? Será que quando vimos para a igreja de Deus, ao invés de nos confortar, nós não ficamos mais culpados diante do Senhor? Por favor, não se apegue em falsa segurança. Tenha certeza do fato que nós somos. Porque a igreja do Senhor muito bem, não dá o mesmo Evangelho que salva, também a palavra de Deus não transforma a vida, torna o pecador mais condenado diante do Senhor. E aqui muito é dado, muito
Deus nosso Pai, queremos entregar essa igreja nas suas mãos, todo esse povo nas mãos do Senhor. Queremos deixar os resultados da tua palavra contigo, Deus, Senhor, confiando que o teu Espírito há de agir. E a palavra do Senhor não voltará vazia. Senhor, salva os perdidos entre nós. Que o Senhor acorde aqueles que têm zombado do teu amor antes que a vida do Senhor nos encontre. Nós não somos mais fortes do que Jesus. A misericórdia quebra corações, transforma, traz cada um arrependido aos teus pés. Eu te peço em nome